Amigos do Brasil, que alegria! Hoje um webcast super especial. Antônio Cabreira Mano Filho. Que alegria! Uma figura que nos remonta a um Brasil moderno, a um Brasil novo, um Brasil diferente. Eu era menino também, quando me lembro, e todos ficaram sem saber o que iria acontecer no Brasil. Aquele menino ministro da Agricultura. E desde, até anteriormente já o conhecia, e desde sempre virei um fã, o acompanho nas suas andanças, e o Brasil deve muito a você, Cabreira. Sem nenhuma cerimônia, eu fico aqui muito alegre de poder proporcionar para os amigos que nos acompanham nas mídias sociais, do Terra Viva, com a Estância Bahia, falar um pouco do Antônio Cabreira, mas também do Antônio Cabreira produtor, do pai, do brasileiro, do homem entusiasmado, daquele que realmente nos inspira com fé e com trabalho. Bom dia, Antônio Cabreira. Bom dia, Maurício. Prazer muito grande estar aqui no EBcast e saber que você está aí com essa prosa, né? Eu estava olhando aqui, pecuária e prosa. Talvez o Brasil precise um pouco mais disso, né? De prosa, debater ideias, debater o país. Então, parabéns, um prazer estar aqui com você. Que alegria muito grande. Na verdade, o pecuarista, ele costuma ser, tradicionalmente, um cidadão que vive no mundo dele. Às vezes está duro, ele acha que está tudo errado e que ele nunca está errado. E às vezes ele esquece de olhar o mundo. E uma das coisas que hoje eu acompanho você com todo o seu trabalho, com todo o seu entusiasmo, é que você olha o mundo diferente, você olha o mundo de cima e você nos traz experiências extraordinárias a partir do legado, da família, dos valores, da fé. Conta para nós um pouco o que levou aquele jovem ministro, sei que filho de produtor, de família de produtor, mas também dedicar parte da sua vida a nos inspirar e mostrar um mundo diferente para nós. Maurício, o Brasil é um país incrível. Isso eu vejo pelos meus avós, pelos meus pais, né? A maneira como eles encaravam esses desafios. E eu gosto muito de dizer, aquilo era um momento difícil. A abertura, fazendas novas, fronteiras agrícolas. Então, tudo isso vai encarnando na gente, vai dando um sentimento diferente. E eu acho, Maurício, que a gente precisa recuperar a família, a paternidade para a agenda política. Hoje você fala família, você fala paternidade, você fala valores, é algo que tem ficado esquecido. E a família, a gente nunca pode esquecer disso. Eu sempre gosto de dizer, a família ela é o campo de treinamento da vida. Então como é que eu vou treinar o meu filho para a vida? É na família, é ali, no testemunho, no exemplo, na história. E você sabe que é interessante como essas coisas, às vezes, que a gente imagina que é o importante, mas às vezes a gente acha que não é. Mas você tem até estudos acadêmicos de prêmios Nobel. Tem, por exemplo, um prêmio Nobel da Universidade de Chicago de Economia, chamado James Heckman. E ele fala muito do valor da família, não para aquilo que eu e você achamos que é importante, que é a família, mas ele traz para números econômicos. Então ele traz, por exemplo, assim, o valor da refeição. Olha que coisa interessante, quando eu falo isso, o que você vai imaginar? Bom, eu vou imaginar o valor do alimento. Não, o valor da refeição, ele está dizendo que é a conversa dos pais com os filhos. E é o principal momento, e geralmente é assim, né? O pai chega à noite para jantar, chega do trabalho, e é o momento da confraternização. Então ele faz estudos econômicos daquelas famílias que têm tempo de refeição juntas e aquelas que não têm tempo. E depois ele vê a performance daqueles garotos que tiveram mais tempo nessa mesa de refeição e aqueles que não tiveram. E aí você começa a ver os números. Queda para drogas, criminalidade, o sucesso, melhoria da vida econômica. Então, tudo isso. Existe uma expressão, inclusive, que ele usa nesse trabalho dele, Maurício, e não é uma expressão pejorativa, mas é uma expressão em português que diz assim, no Japão, que é um país que valoriza muito família, se você vê uma avó, o tanto que ela é respeitada no Japão, você está numa cerimônia, entra uma senhora, uma avó, ou um avô, para a reunião, o que eles falam, né?
Como empresário, não sei se você já reparou a maneira como um empresário japonês ele entrega o cartão de visita dele. Ele tira aquilo, ele estende as duas mãos para te entregar um cartão. Aqui a gente pega um papel de padaria, anota, joga pro cara, não sei o quê. Então, aquela coisa que a gente precisa recuperar. Mas tem uma expressão no Japão que fala assim, ninguém gosta muito eles chamam essa expressão, da criança com chave. Significa o quê? Que a mãe às vezes não está na casa e a criança que tem a chave, que chega sozinha em casa, não tem a mãe para conversar, não tem essa coisa toda. Então, enfim, eu acho que a gente precisa resgatar esses valores no nosso país. Vendo? O Antônio Cabreira, com a família, ele tem uma página na internet que eu acompanho e eu gostaria de convidá-lo para acompanhar, Fé e Trabalho. E isso remonta a família, remonta a história, remonta a respeito, sim, remonta muitas coisas que fazem sentido na construção das pessoas de valor. E eu gostaria de você com essa com toda essa tua fé e com esse teu trabalho de nos entusiasmar, de nos mostrar, de nos fazer refletir. Onde é que o Mauricião da Estância Bahia pensar em um prêmio Nobel da Paz que falou de família e fez conta em números que a pessoa que tem uma base familiar sólida, ele tem possibilidade muito maior. Então, às vezes, você é pai, preocupa com seu filho, observa, faz força de almoçar e tomar um café, se não der tempo de almoçar, jantar, pelo menos, se não todo dia, quase. Hoje o mundo está muito corrido, tem muitos que... Mas quão importante é um relacionamento familiar. Eu imagino, você fala do seu avô, fala do teu pai, vejo você com suas filhas, com o filho, né? Vejo aqui a gente com o querido Benhu e o Benhu sobrinho, sim, né? Sim. E como é bom. Então, o que você falaria para um pai jovem hoje com relação à questão familiar, dentro, inclusive, na convivência de trabalho? Não, em casa eu não falo de trabalho. Eu, pelo menos, eu falo de trabalho o tempo inteiro e falo de família o tempo inteiro. Eu não sei, tem hora que eu misturo, não sei se é errado. Não pode mexer com família no trabalho. Não pode mexer com trabalho na meu. Eu falei, eu vivo o tempo todo pensando em fazer cada dia melhor. Não, pelo contrário. Eu acho que os filhos eles têm que ser trazidos para o dia a dia, para eles entenderem é aquilo que eu disse. A família é um campo de treinamento para a vida. Então é ali que você... Espera um pouquinho. A família é um campo de treinamento para a vida. É importante isso aí. E a Bíblia fala muito disso. Tem uma passagem... existe uma coisa que se chama Shema Israel, que é o versículo bíblico do Novo Testamento mais importante para os judeus. Não sei se você já reparou, por exemplo, o judeu ortodoxo, ele coloca Shema na entrada da casa. Não sei se você já viu. Ele chega, ele coloca a mão no umbral da casa, tem ali a Shema, que é um tubinho e tem um papelzinho enrolado. Ele tem aqui no peito esquerdo, às vezes ele põe uma tira de couro aqui, ou ele põe no braço para ficar perto do coração. E o que fala Shema Israel? Que é Deuteronômio 6, fala sempre assim, que eu, você e todos aqui os ouvintes do EBcast, que nós temos que falar aos filhos, educar aos filhos, se levantando ao se deitar na refeição. Então é a todo momento. Isso é uma coisa que impressiona muito, por exemplo, em Israel, você está andando ou num avião, ou você está andando num parque, ou você está andando na rua, você está sempre vendo o pai com o filho, educando, falando, né? E eu vou te falar uma coisa interessante, que me provocou muito um dia. Um pastor me disse para mim assim, falou, olha, imagina 2 ou 3 crianças, falou isso para mim, logo que eu estava me preparando para casar, aquela coisa toda. Ele falou assim, imagine se essas crianças estivessem conversando e cada um descrevendo o pai que tem. Meu pai é isso, meu pai é aquilo. Aí ele me provocou, falou, o que você gostaria que o seu filho falasse de como que você é? Então essa é uma pergunta que, né, o que eu diria para quem está sendo pai, o que você gostaria que o seu filho, quando fosse dizer para algum amiguinho dele, como é que você é? Né? Que tipo de pai que você é? E você sabe que tem um outro prêmio Nobel de economia. E ele fala o seguinte, porque a gente pensa em economia, você pensa só em mercado. Só em dinheiro, em lucro. Wall Street, bolsa dólar. De valores, aquela coisa. Mas ele tem uma expressão e fala o seguinte, que a criança não pode comprar o pai. Aí você para e pensa, o que ele está querendo dizer com isso? E é verdade. Aí ele diz o seguinte, imagine que você tivesse aqui essa sala com 10 crianças que estivessem no ventre da mãe, numa gravidez. E se elas tivessem a oportunidade de escolher os pais que elas pudessem ter,
Mas elas não têm essa oportunidade de comprar o pai. Falam, não, eu quero ter aquele tipo de família. Assim, um pai atencioso, um pai trabalhador, uma mãe amorosa. Às vezes não é assim. Então ele fala que um dos grandes problemas é que os filhos não podem comprar os pais. Por quê? Porque eles não podem escolher a família e essa responsabilidade cai para nós. Como é que eu vou educar, como é que eu vou suprir essa lacuna? E às vezes a família acaba, enfim, degringolando. Nesse raciocínio, o pai, de uma certa forma, ele tem toda a obrigação de bem educar e de orientar o filho. Já diferente, o filho não pode, mas o pai deve. Não deve, é uma obrigação. Né? Existem vários. Ensina a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer, dele não se desviará. Então, você acaba tendo testemunhos de coisas que você pratica. Nós estamos falando aqui de prosa. Né? Prosa e pecuária. Posso contar aqui? Mas pode contar uma prosa. Uma prosa que eu Pode contar também, lembrando, Antônio Cabreira, ele é conselheiro da Sociedade Bíblica Brasileira, que eu tive o privilégio de nós fazermos uma visita extraordinária, um profundo conhecedor da Bíblia, e isso faz... Não, mas eu vou te contar uma história, porque às vezes a gente fala dessas coisas, está ali no podcast da Estância Bahia, mas o que é essas coisas? Deus, milagre não acontece. Mas eu vou te contar uma história que aconteceu com o meu pai. Sim. Eu, quando era ministro da Agricultura, o meu pai, no final da vida, ele teve muito problema do coração. E o meu colega de Ministério da Saúde era o doutor Adib Jatene. Extraordinário. Que era um grande cardiologista, na minha opinião, a maior autoridade naquela época em coração do mundo. Né? E um dia eu estava na fazenda, eu era ministro, 5 horas da manhã, minha mãe me liga, resumindo, seu pai teve um problema, está no hospital, foi para a Beneficência Portuguesa aqui de São José do Rio Preto, e os médicos literalmente não sabem o que fazer com ele. O coração sobe, baixa, está totalmente desorganizado. E olha, vê se você consegue localizar o Dr. Jatene para ver o que pode fazer. Sim. Eu desliguei o telefone, eu estava numa fazenda, mais ou menos a uns 150 quilômetros de Rio Preto, de São Paulo. Ligo para minha esposa e falo, Ângela, tenta localizar o Dr. Jatene, para ver se ele pode dar uma orientação para os médicos. Sim. Naquela época não tinha celular. Eu falei, olha, do meio do caminho, eu ligo para você e você me fala. Peguei a caminhonete, andei uns 40, 50 minutos, quase 1 hora, parei num posto de gasolina, num orelhão, ligo para minha esposa, Ângela, conseguiu localizar o Dr. Jatene? Ela vira e fala assim, olha, consegui falar com a secretária dele, e naquele ano, Maurício, estava tendo o Congresso Mundial de Cardiologia. Olha só. E era em Moscou, na Rússia. Que é isso? E o homenageado daquele ano era o Dr. Jatene. Aí a moça falou, olha, ele saiu para a Rússia, ele vai receber essa homenagem lá, não tenho contato com ele, ele volta só daqui 3 dias, mas se eventualmente ele ligar, eu vou passar o recado de vocês. Sim. Aí a Ângela estava na casa do pai dela, que também trabalha com fazenda, e a fazenda deles fica mais ou menos a uns 2, 3 quilômetros de uma rodovia que liga Jales a Araçatuba, no interior de São Paulo. Sim. E eles têm uma sede muito bonita, varandada, ela no telefone, eu no orelhão. Falei, Ângela, vamos fazer uma oração, porque entregar na mão de Deus. Aí eu peguei o telefone, Maurício, orando, minha esposa lá na fazenda orando, eu desliguei o telefone no orelhão, minha esposa sentada, ela pega o telefone e desliga. Assim que ela desliga o telefone, era umas 6 e pouco da manhã, vem uma caminhonete, e essa caminhonete começa a parar em frente a onde é que paravam os carros, na fazenda do meu sogro. Aí começa a sair uma pessoa do carro, ela se levanta e vai atender a pessoa, porque era muito cedo, minha sogra não tinha acordado ainda. Quando ela está se aproximando, uma pessoa começa a sair do carro e começa a bater palma. Ela vai chegando e fala assim, mas o senhor não é o Dr. Jatene? Aí ele diz, olha, a senhora me desculpa que eu me perdi aqui, a senhora poderia me deixar eu usar o seu telefone? E minha esposa vira para ele e fala, Dr. Jatene, eu sou esposa do Cabreira, nós estamos desesperadamente procurando pelo senhor. Ele brinca para minha esposa, Maurício, fala assim, quem sabe não foi Deus que me mandou aqui. Que foi? Maurício, o Dr. Jatene, ele antecipou a vinda dele para o Brasil. Olha só. Em 3 dias, chegou em Guarulhos, alugou uma caminhonete, queria visitar um confinamento que era próximo à fazenda do meu sogro. Ele se perdeu, passando na rodovia, entrou e saiu na casa do meu sogro. Aquilo, Maurício, salvou a vida do meu pai. Olha que coisa. Então as pessoas falam assim,
Deus não existe, Não existe. milagre não acontece. Estou te contando uma coisa que aconteceu comigo, estou dando testemunho, dando nome de hospital, Dr. Jatene, essas coisas todas. Né? Então, isso é família, isso é valores, isso é Deus. São essas histórias que a gente conta para os filhos, é isso que a gente passa como valor para eles. Né? Extraordinário, olha só que história de vida emocionante, como é que não emociona com a história dessa, né? Deus realmente faz coisas extraordinárias, né? E surpreende a gente, né, Maurício? Nós que temos esse privilégio, né? Todos têm a oportunidade, só que querer ouvir a Deus. Nós fazemos parte com Cristo no Cerrado, extraordinário. Isso. Um abraço para o Alberto Chilata, né? Inspirador Alberto Chilata, né? Então é muito importante, né? Como um ministro da agricultura tão jovem, com toda essa fé, com todo esse trabalho, com essa família, com tudo isso, o que você diria hoje para um jovem, que tem muitos que estão no agro ou que são filhos de alguém do agro, sobre o agro brasileiro, sobre a oportunidade, é desafiador, nós temos um país com as dificuldades, com a parte de falta de compreensão da sociedade urbana, da questão ambiental, tem tantas dificuldades, hoje o jovem quer ir para a cidade, quer ficar no bem bom, quer ter... O que você diria hoje para um jovem, que filho ou não de produtor, sobre o futuro do agronegócio brasileiro? Olha, Maurício, o Brasil é o único país do mundo que tem nome de árvore. Brasil vem do pau-brasil, quando os portugueses chegaram aqui. Isso mostra a nossa natural vocação para a agricultura. Tem um versículo da Bíblia que é Mateus 25, que fala: tiveste fome e me deste de comer, eu tive sede e me destes de beber. Eu acho que esse versículo, para mim, é um retrato do que é o Brasil. O Brasil é um país que vai alimentar um mundo que está faminto, que vai dar suco de laranja, café, uma série de bebidas para um mundo que está com sede. Então esse é o nosso papel. E não tem, talvez, hoje nenhuma missão tão nobre, tão importante como essa, da gente poder alimentar a esse mundo. Então, assim, o céu é o limite. Claro que nós temos dificuldades de infraestrutura, tributação, a gente pode falar uma série de coisas, mas o país em si a gente já tem. E nesse ponto, assim, eu converso muito isso com os meus filhos, eu vejo às vezes a juventude um pouco hoje, ela tem uma imagem assim de uma certa forma negativista. O mundo é muito difícil, nossa, e aí eu brinco com eles, falo, olha, difícil em relação a quê? Porque ninguém acordou hoje num hospital, ninguém acordou hoje num velório que tenha morrido algum parente, ninguém acordou hoje numa delegacia com algum evento ruim que possa ter acontecido na família. Então, em relação ao quê? Eu até estava brincando nessas épocas aí de calor, o ar-condicionado, eu falei, olha, teu pai, eu e você também, Maurício, você passou grande parte da vida sem ar-condicionado. Dos 20 e tantos anos, talvez quase 30 anos. Né? A gente fala hoje para a geração mais nova, Maurício, vamos revelar aqui a nossa idade. Ventarola, você lembra do quebra-vento do Fusca? Porque não tinha ar-condicionado, você tinha que fazer aquela manivela e virar aquilo na rodovia para jogar o ar para você. Aí vem a poeira, fechava, abria. Hoje, se quebra um ar-condicionado num carro, meu Deus do céu, ar-condicionado, a gente não tinha ar-condicionado, não tinha celular. Para as mulheres, você não tinha. A minha mãe, ela brinca, não tinha fralda descartável. Você tinha que pegar aquela fralda, lavar aquela fralda. Meia dúzia, 8, 10 filhos, né? Nossa, e chovia. Não tinha micro-ondas para você aquecer uma madeira, chegar, essa coisa toda. Internet. Maurício, eu e você somos a última geração que viu o mundo sem internet. Toda essa garotada hoje só conhece o mundo com internet. Você sem energia elétrica, sem ponte, sem estrada. Assim, né? Assim. Resumindo, Maurício, dificilmente algum ouvinte aqui do EBcast pode dizer que o seu pai e o seu avô não teve uma vida muito mais difícil que a sua vida. Minha vida hoje é muito melhor que a vida do meu pai e muito melhor que a vida do meu avô, como também no seu caso. E os seus filhos estão vivendo uma vida muito melhor do que você está vivendo. Você viveu no passado, né, com mais conforto, medicina mais desenvolvida. Então não vejo aonde a gente se negativo. Temos dificuldades, muitas, mas elas são muito menores do que foram no passado. Eu tenho uma coisa comigo, eu vejo a paixão por... Eu acho que fazer o bem. E talvez não tenha nenhum bem que a gente possa fazer melhor do que
produzir alimento. Alimento é vida. Quando eu falo para as pessoas, gente, nós somos produtores de vida. Imagina você como ministro, que ainda não tem como não lembrar, era importador de alimentos. Você contou hoje aquela história da carne de Chernobyl, que os jovens não vão lembrar disso, mas a meninada da nossa época vai lembrar bem, né? Nós fomos um país importador de alimentos na década de 90 e que saiu para hoje, talvez. Nós seremos muito, muito em breve o maior exportador de tudo. Sim. Eu falo que o Brasil ainda perde no milho, que não é o maior, tal, vai ser... Mas qual o sentimento seu de ter vivido e principalmente ter sido peça importantíssima na modernização, na mudança da chave? Lá, aquele governo Collor, com toda a sua disruptura, da coragem que teve você nesse papel principal dentro dessa... Foi um momento de liberdade e foi um momento da gente entender que o Brasil, assim, e eu acho que essa ficha, Maurício, ela não caiu ainda para os brasileiros. E eu vou explicar. Até essa década de 90, naquele período ali, o poder... ele estava concentrado, eu digo poder em termos de geopolítica global, do mundo. Sim. O poder sempre esteve concentrado na zona temperada, nos países do norte, nos Estados Unidos e assim por diante. Tanto é que é dessa época que se cria essa agência, que todo mundo está vendo aí os escândalos que estão sendo, que é o USAID, United States, é o órgão de ajuda americana. E eles faziam dali, por exemplo, o trigo americano, mandavam comida para o mundo inteiro, aquela coisa toda. Então, tinha um poder muito grande. E a partir dessa década de 90, quando você começa a dar essa liberdade, e não é o governo, o papel nosso como governo naquela época foi dar liberdade, olha, empreendam. E aí o que a gente chama de mandato cultural, que é Gênesis 1:28 da Bíblia, que fala o seguinte, olha, eu quero que você seja fecundo, que você multiplique e que você o quê? Olha, empreenda, domine sobre o mar, domine... O que está aqui? Eu criei esse mundo que está aqui ao seu redor para que você possa empreender, você possa desenvolver. Então, essa liberdade... O que foi essa liberdade que aconteceu? Plantio direto, né? O plantio do milho safrinha e tantas outras coisas na pecuária, essa revolução incrível que a gente fez. Foi essa liberdade. Então não é o governo em si que faz essas coisas. Hoje, enquanto eu estou conversando com você, que deve ter um criador lá no Vale do Araguaia inventando um novo sistema, trabalhando uma genética e assim, milhares de pessoas ao redor estão usando isso. Então é isso que acaba desenvolvendo. E aí, com essa explosão, com essa liberdade, o que aconteceu? O Brasil desenvolveu a mais importante agricultura tropical do mundo e a menos subsidiada. Então começou a haver, Maurício, uma transferência de poder dessa faixa temperada para a faixa tropical. E essa transferência de poder, para a gente gosta, né? Lembramos agora das Olimpíadas, agora são medalha de ouro na exportação de carne, ótimo. Só que a gente está incomodando. Porque você tirou uma transferência de poder que era dos Estados Unidos, agora, esse ano, algodão. Tomamos uma posição que era dos Estados Unidos desde 1990. Então, o poder está sendo transferido para cá. Então, nós brasileiros temos que começar a bater no peito e falar assim, peraí, olha o tamanho do país que eu tenho. O ano passado, Maurício, nós mandamos comida, alimento para 223 países, né? E territórios. Espetáculo, né? Um negócio assim... 800 milhões de habitantes ao redor do mundo. Um negócio, eu acho essa estimativa até errada. Eu já fiz conta, na minha conta é 1,4 bilhões de pessoas. 1,4 bilhões. E depois, não vou dar um motivo aqui, mostro a conta e peguei isso com gente da Embrapa para refazer essa conta. Enfim, porque nós estamos mandando 11 quilos de alimento para cada habitante do planeta, na média. Então é muita... E assim, de cada 10 copos, por exemplo, Maurício, de suco de laranja que o mundo está bebendo, 8 foram produzidos aqui. Espetáculo. É um negócio, de cada 5 bifes, 1 é daqui. Então agora, tudo isso significa o quê? Um poder que você tem na mão. Você vê, o Brasil hoje é o único país do mundo que tem superávit com a China. Você está vendo o Trump aí fazer uma guerra comercial contra a China. Ameaçando todo mundo para tomar... Porque ele tem déficit com a China. Eles importam mais da China do que exportam. Nós somos o contrário. Nós temos um superávit com a China. Nós importamos... Olha que a gente importa Shein, essa coisa... penduricalho, as calcinhas. Um monte de coisa. E mesmo assim, nós somos superavitários. Quer dizer, resultado dessa eficiência e dessa produtividade do agro. Para esse jovem, como foi... Outrora nós dois fomos esses jovens idealistas, né, que deixamos aí
o conforto, talvez, e fomos para o mundo, para cada um de nós, buscarmos um lugar ao sol dentro das nossas atividades, nosso trabalho. É o livre-arbítrio, né? Às vezes os jovens costumam reclamar dos pais, da sociedade, do emprego, do professor, da faculdade, do transporte, do ar-condicionado, da energia. A internet caiu, pai. Como é que pode? Como é que eu vou viver sem ter um minuto já dá? O livre-arbítrio que você como ministro e nós brasileiros tivemos para ajudar a construir. Nós, dentro da Bíblia, nós buscamos todos os momentos a orientação para nós traçarmos o caminho que nós queremos seguir. O que você falaria com essa sua história, com essa sua contribuição dessa sociedade que necessita de ter fé, que precisa entender que o trabalho é que enobrece verdadeiramente o homem, mas principalmente, mais uma vez, eu quero falar para os jovens, nós já vivemos dias a mais e precisamos ajudar essa meninada, às vezes o pai e tal, para compreender que o mundo é um universo difícil de a gente descrever, mas que as oportunidades estão em todos os lugares. Sim. Às vezes as pessoas costumam ver só dificuldades. O que você falaria? Gente, onde é que você vai buscar inspiração, como tantas gentes que conseguem vencer nos mais diversos, nos ambientes mais adversos? Sim. Maurício, eu diria assim, primeiro, o Brasil vale a pena. Esse país, se eu agradeço muito a Deus, e eu não tenho dúvida nenhuma, isso aqui é uma confissão que eu estou fazendo, eu cheguei ao cargo de ministro da Agricultura por Deus, porque com 29 anos, e até hoje é o recorde, nenhum ministro de nenhuma pasta com 29 anos se tornou ministro, então não é mérito meu, isso Deus é que preparou um caminho para isso. O Brasil é uma coisa incrível, Maurício. Você pega, por exemplo, Roraima, está na faixa temperada. Então, o Brasil é o único país no mundo onde você tem uma cultura que você está plantando em Roraima e aqui no Mato Grosso você está colhendo aquela cultura. Isso é um negócio assim, inacreditável. Então, em termos de potencial, de descortinar o horizonte, nós não temos nada igual. Nada, nada. O Brasil está deixando hoje no mundo de ser conhecido como o país do carnaval, país do Pelé, país do futebol, como o país da comida. Você chega hoje no Oriente Médio, poxa, o meu frango vem aí do Brasil. Então isso é um reconhecimento. E o país vale a pena. Eu tenho a certeza que Deus tem um propósito assim, muito especial para o Brasil. Agora, nesse ponto, eu não consigo enxergar na história, Maurício, nenhuma sociedade que tenha enriquecido, que tenha prosperado, desvalorizando o trabalho. Então, essa geração ela precisa entender que o trabalho ele faz parte do significado da vida. Veja, o trabalho para mim não é nem tanto, claro, que o salário que você ganha como funcionário ou como empresário, do lucro que você tem, isso é importante. Mas não tão importante na questão de trabalhar é o dinheiro que você ganha, mas naquilo que ele te transforma. Porque se existe uma coisa que falta significado na vida é quando você não tem o trabalho. Tanto é que a Bíblia coloca lá na Bíblia, repetida vezes, mais de 800 vezes a questão do trabalho. Então, se tem um livro, Maurício, que é contra a preguiça, é a Bíblia. A Bíblia é um livro, inclusive, assim, a Bíblia tem um versículo para mim que é muito difícil. E diz assim: ai daquele que não trabalha, também não coma. É um versículo difícil. Duro, mas verdadeiro. Mas é verdadeiro. Então a gente tem que entender, e cada vez mais o que eu vejo, a sociedade moderna, ela quer se afastar do trabalho. Eu acho que a gente tem que se afastar assim, daquele trabalho árduo, daquele trabalho que às vezes exige um grande esforço físico, mas não pode você se afastar desse objetivo do trabalho. Não tem significado maior para uma família, para uma esposa, para os filhos, para o pai, do que chegar ao final do dia, se sentar à mesa de um jantar, de uma confraternização e saber que aquilo ali é fruto do seu trabalho. Não é fruto de uma caridade, de um programa social. Então, esse para mim, Maurício, é uma das razões, na minha opinião, em que o Brasil ainda não tomou o rumo certo. Hoje, Brasília está assinando 70 milhões de cheques todo mês. Ou seja, você tem 70 milhões de brasileiros que estão recebendo um cheque. Eu acho que em algum momento isso tem que acontecer, mas
Não pode mais continuar assim. Não pode generalizar. Não, pode... hoje o que acontece? Como é que a gente está avaliando um candidato para qualquer campanha política? Quantas pessoas ele incluiu num Bolsa Família? Não cabe mais isso. Então, o Bolsa Família ele é o contrário de valorizar o trabalho, ele estimula a ociosidade. Então, a gente precisa repensar essas coisas, esse estado de bem-estar social, porque nós estamos chegando num ponto, Maurício, que não é o Senhor, é o meu pastor, é o Estado que é o meu pastor. O Estado tem que me dar tudo. Tá? Por exemplo, vamos pegar um episódio, se você pegar aí, por exemplo, do Movimento Sem Terra, que afeta muito a nós do agronegócio. Sim. Movimento Sem Terra. Aí quando você vai participar de algum debate, a terra é um direito. Não, a terra não é um direito. Você tem um pedaço de terra graças ao quê? Ao seu esforço lá em Água Boa, você trabalhou, você perseverou, você suou, você comprou aquilo. Então aquilo é fruto do seu trabalho, não é porque você tem direito. E eu e você, por exemplo, nós somos, sei lá, sem banco. É ou não é? Tem direito a banco? Eu vou ter um direito a banco? Eu vou ter direito ao avião mais caro do mundo? Vou ter Então, não é. A gente confunde a palavra. Até que o Roberto Campos, ele brincava muito e dizia, ele tinha um jogo que agora mudou, eu não me lembro bem como é que estão os números, mas a palavra dever na nossa Constituição aparece 2 vezes, e direito era mais de 80. Então não dá. Desequilíbrio. É um desequilíbrio. Né? A gente tem que voltar à normalidade das coisas. Aquela velha que nós tanto conhecemos também, o trabalho enobrece o homem, né? Ah, sim. Aliás, só brincando nessa questão de prosa, talvez um dos maiores políticos do Brasil para mim era o matogrossense Roberto Campos. Foi fantástico. Que era aqui de onde que ele era? Santo Antônio do Levergé, o Barão do Melgaço. Acho que era Barão do Melgaço. Santo Antônio do Levergé, talvez, o Jonas Pinheiro, com certeza, de Santo Antônio, saudoso, querido Jonas Pinheiro. O Jonas Pinheiro, senador de primeiríssimo. Eu estou dizendo isso porque o Roberto Campos foi uma pessoa que eu tinha muita admiração. Realmente ele foi um grande brasileiro. Político daqui e com essa visão, né? Não é o Estado que vai... Aliás, você tem que perguntar, o Estado vai resolver o nosso problema? Não vai. Não. Pelo contrário, ele só vem atrapalhar. Estado... Aliás, eu sempre brinco, eu acho que nas escolas, Maurício, a gente tinha que mudar como a gente ensina a história. Que se você ensina muitas personagens políticas, mas não foram essas personagens políticas que constroem o mundo que está ao nosso redor. Não é? São outras pessoas que você não vai ver aí, com raríssimas exceções, mas você não vai ver uma avenida empresário tal, praça empreendedor tal. São essas pessoas que a gente deveria estar... Eu até gostei muito daquele livro que você me deu lá, o DNA de Mato Grosso. Sim. É aquelas pessoas que a gente tem que reverenciar, porque são essas... Não é um Estado. O que o Estado fez? Nada. Tem o seu papel? Tem. São pessoas que mudam. O Brasil muda quando o brasileiro mudar. Isso é uma coisa que eu hoje gostei demais, já indo aqui para o nosso encerramento, quando você falou, nós somos um país solução. O Brasil é um país solução. Quando nós entendemos que nós somos o país da segurança alimentar, que eu acho que é uma coisa extraordinária. Eu talvez já tivesse ouvido isso outras vezes, mas hoje com tanta ênfase, marcou muito essa tua estada aqui no evento da Silveira, uma alegria estar contigo. E você, amigo produtor, não esqueça, não vamos nos orgulhar de ser boiadeiro, nem sequer agricultor, vamos nos orgulhar de ser um país da solução, da segurança alimentar do mundo. Se nós, agora segundo os dados do pesquisador, do cientista, desse filósofo contemporâneo, nem sei como descrever o Antônio Cabreira, imagina. É assim, falar que nós alimentamos 1,4 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Então nós somos o país da segurança alimentar. Quanta satisfação saber que eu estou aqui de frente para um dos principais atores que ajudou essa transformação. Hoje, até falando, lembrei-me lá quando o Iris foi 60 milhões ou 80 milhões de toneladas? 60, Maurício. 60 milhões. Foi 60 Gente, milhões. Em 1988, nós já vivemos um pouco mais. O Iris Rezende, saudoso Iris, querido, tenho uma admiração muito grande pelo Iris, ele fez um estardalhaço na imprensa, né, para anunciar que o Brasil estava produzindo 60 milhões de toneladas de grão. Nossa, teve um vídeo, Maurício, que me marcou muito. Lembro, né? Daquela época, daquelas colhedeiras sem gabine e aquela música Danúbio Azul. Então começando a tocar música, o cara ligando a máquina, partindo a máquina, vamos comemorar a super safra. Um SLC 1000zinho, uma 1000zinha, ideal CA75, 1175, a Chrysler 1530. Fica... Mas, ó, Maurício, para terminar aqui que você estava colocando,
O Brasil hoje está no centro da questão da segurança alimentar, está no centro da questão da segurança energética, a produção de energia. Não tem, talvez a maior desigualdade do mundo hoje é a desigualdade energética. Hoje você tem 1 bilhão de pessoas na África que ainda não tem eletricidade. Então isso é uma desigualdade. 1 bilhão. 5 Brasis sem energia. Sem energia, vivendo na escuridão. Você imagina sem energia, significa que você não tem saúde, não tem você água, não tem educação, não tem água, não tem esgoto, não tem nada, nada, nada. O Brasil está no centro da questão das mudanças climáticas e a agricultura está no centro do processo desse processo migratório, da questão dos imigrantes. Então, assim, se eu pudesse resumir aqui como final, o Brasil ele teve uma série de ciclos econômicos, né, na nossa história. O ciclo da borracha, o ciclo do açúcar, da cana-de-açúcar. Mas eu não tenho dúvida, Maurício, nós vamos entrar agora no ciclo da bioeconomia. Eu acho que esse ciclo, que o Brasil vai ser o protagonista no mundo, porque o que é importante hoje, Maurício, não é apenas falar, olha, a gente produz assim, somos... O diferencial como a gente está produzindo. O Brasil hoje, na minha opinião, é o maior exportador de sustentabilidade. Então esse ciclo da bioeconomia, eu acho que vai colocar o Brasil assim no centro das soluções do que o mundo está precisando. O Brasil tem jeito, a sua vida tem jeito, nós precisamos, cada um de nós, encontrarmos aquilo que nos realiza como homem, como mulher, como pessoa, como ser humano, para que a cada dia mais nós possamos, como Antônio Cabreira, olhar para os nossos filhos, para os nossos netos, para a sociedade. E o dia que nós partirmos, nós vamos daqui uns 50, 60 anos, porque afinal de contas somos muito jovens e temos muito que contribuir na construção de um mundo melhor. Eu quero ir embora, mas o dia que eu for, eu quero deixar um grande legado e eu tenho certeza que o seu já está escrito e eu estou tentando escrever um legado. Mas, ó, Maurício, eu ia terminar, mas vou fazer um parênteses aqui agora. Eu quero aqui de público dizer também da admiração, porque eu convivi com você agora, nesse último dia, aí você, o Guilherme, a Giovana, a esposa, jantamos juntos, almoçamos juntos, então eu vi também uma maneira carinhosa. Parabéns, porque você está... O Carlos Drummond de Andrade, ele falava assim, eu quero deixar um pouco do meu queixo no queixo dos meus filhos. Olha isso só. Você está fazendo, Maurício. Que nos agradecemos a sua audiência e que Deus abençoe a todos os homens e mulheres de botina e de bem do Brasil. Amém. Amém.